Olá pessoal, agora nós iremos falar sobre o pentáculo do bem-estar. Tá? Observem que esse instrumento ele tem alguns questionamentos, tá? E ele tem alguns domínios também, que cada questionamento ele vai estar relacionado com um domínio, assim como as setas. Vocês podem observar com as setas, né? Essas perguntas elas estão relacionadas com o domínio da nutrição. Essas perguntas estão relacionadas com o domínio da atividade física, né? Assim como essas para comportamento preventivo. Essas questões para o relacionamento social, né? E essas para o controle do estresse. Eu fiz uma edição, tá, nessa imagem, então vocês podem observar que essa imagem ela não é a original, pelo menos essa parte não é. Então, alguns pontinhos, né, eu tive que criar para que vocês pudessem fazer a edição. Mas como que a imagem, né, como as letras foram cobertas, eu deixei uma imagem na parte inferior que serve como parâmetro para localizar, né, a ordem das letras. Então a gente percebe que no canto esquerdo, né, do domínio da nutrição a gente inicia com a letra A, tá bom? Então como é que a gente vai fazer a aplicação do questionário do pentáculo do bem-estar? É interessante que a gente saiba, né, que cada questão, né, a ingestão, por exemplo, de pelo menos 5 porções de frutas e verduras diariamente, ela vai ter 4 opções de respostas, né? Cada resposta ela vai ter uma cor: nunca, às vezes, quase sempre e sempre. Nunca a gente vai deixar o espaço mais interno em branco. Às vezes a gente vai pintar o espaço interno. Você vem aqui em formatar e pinta, escolhe uma cor, né, que vai ser padrão, e pinta. Então vai ficar, às vezes, fica a parte interna pintada. Toda vida que o entrevistado responder às vezes, você vai utilizar essa cor e vai utilizar apenas essa parte interna. Se o entrevistado falar, né, nessa primeira questão, a ingestão de pelo menos 5 porções de frutas e verduras diariamente, se o entrevistado falar que faz essa ingestão sempre, né, lembrando que nós temos 4 classificações: nunca, às vezes, quase sempre e sempre. Se ele falar que é sempre, a gente tem a última classificação, né? Então a gente pinta todo esse espaço de uma cor. Então vamos escolher uma cor verde ou azul, né? Azul. Então vai ser pintado todo esse espaço, né, de azul, tá? Então vai ser pintado inteiramente de azul. Se o entrevistado falar que quase sempre, então a gente pinta apenas as duas partes, né, mais internas. Então vai ser também de uma outra cor. Você vai ter que denominar uma outra cor para esse preenchimento. Então a gente pode escolher, por exemplo, o amarelo, né? Lembrando que essa última ela não vai ser pintada. A gente vai deixar ela em branco. Tá? Então ficou as duas partes mais internas. Vamos fazer aqui um exemplo rápido, pelo menos do domínio da nutrição, tá? Então pegamos a letra A, né, ingestão de alimentos, e ele colocou como quase sempre faz essa ingestão de alimentos, tá? Na segunda, né, essa daqui é a letra B. Segundo questionamento: evita a ingestão de alimentos gordurosos, né? A pessoa vai dizer sempre, aliás, nunca, às vezes, quase sempre e sempre. Lembrando que cada um vai determinar a cor do preenchimento. Então, se ele falar que evita ingestão de alimentos gordurosos, falar às vezes, então você vem aqui no primeiro, a parte mais interna, e faz a pintura em uma cor específica, tá? Então ficou
às vezes, né, ficou apenas uma parte, a parte mais interna pintada de uma outra cor. A C, faz 4 ou 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da manhã completo. Se ele responder nunca, nós deixaremos todo esse espaço em branco. Se ele responder às vezes, a gente pinta essa parte de vermelho. Se ele responder que quase sempre, a gente vai pintar de amarelo. Lembrando que esse daqui é quase sempre, né? Então amarelo, a gente pinta os dois quadradinhos, os dois espaços de amarelo. Se ele falar que sempre evita a ingestão de alimentos gordurosos, então você vai escolher uma nova cor, né, e vai pintar todos os espaços. A gente vai pintar de verde, tá? Só um exemplo. Todos os espaços, certo? Então é assim que funciona a pintura do pentáculo do bem-estar. Então vamos só pintando aleatoriamente os outros, né? Como vocês já estão vendo como a gente faz a pintura, tá? Vou só completando aqui os outros espaços para que a gente possa finalizar essa explicação, tá? Lembrando que esse é o preenchimento aleatório, tá? Apenas para a gente terminar a nossa gravura. A gente está só preenchendo, tá? Então ela vai ficar mais ou menos assim no final. Eu vou deixar alguns espaços em branco, tá? Esses espaços em branco ele vai corresponder à nuca, tá? Só para a gente ter uma base, ok? Bom, então a gente já tem aí mais ou menos como que esse pentáculo ele pode ficar, né? Nesse caso, a parte que está totalmente em branca significa dizer que nunca fez isso, tá? E que ele não tem hábitos com relação a este questionamento, tá? Então ele vai ficar em branco. E essa parte vermelho vai ser às vezes. Então às vezes ele faz o que o questionário pediu, tá? Como nesse exemplo, evita a ingestão de alimentos gordurosos, então às vezes ele faz isso. Quando for as duas partes a serem pintadas, significa dizer que quase sempre, tá? Então quase sempre ele faz isso. E quando for a pintura das três partes, significa dizer que sempre ele faz isso, né? Sempre evita a ingestão de alimentos gordurosos. Quanto mais tiver espaços pintados, tá? Quanto mais for, neste caso, né? Quanto mais for verdinho, melhor o índice, melhor o domínio, tá? Então, se a gente, por exemplo, ver que o indivíduo preencheu totalmente essa parte, significa dizer que ele está com boa qualidade de vida com relação ao controle de estresse. Por outro lado, se algum dos domínios estiver totalmente em branco ou estiver com uma cor vermelha, no nosso caso, significa dizer que ele está com baixo índice, né? Que essa parte ela deve ser levada em consideração para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Tá? Então espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida,
entrem em contato comigo. Até mais.